Olá pessoal, vejamos aqui mais um tópico 5, continuando frações do nosso curso de Matemática Básica nível Fundamental 2. Agora, dando uma olhadinha no chamado número misto. No final da aula anterior, videoaula 4, tópico 4, sobre frações, comentamos os tipos de frações. Vimos as frações impróprias, numerador maior que o denominador, as frações próprias, numerador menor que o denominador, e as frações aparentes, em que o numerador é um múltiplo do denominador. São impróprias, mas com esta propriedade, né? Então vamos considerar aqui duas barras de chocolate. Cada uma das barras, acima, possui 3 partes iguais, foi dividida, ou seja, dividida em 3 partes iguais. E vamos, por exemplo, ficar com 5 dessas partes, considerar 5 dessas partes. Okay? Neste caso, a fração correspondente a esta situação é 5/3. Ou seja, uma barra inteira e mais 2/3 da outra barra. Só que 3/3, ou seja, 3/3 é igual a 1 inteiro e 2/3. 5/3 podemos escrever como igual a 1 inteiro mais 2/3. Ou apenas escrevemos 1, 2/3. E a leitura é 1 inteiro e 2/3. A leitura para número misto. Porque é o número misto. Você tem uma parte inteira, que no nosso caso aqui é 1, e 2/3 a parte fracionária. Ok? Então, essa combinação é conhecida como número misto, neste contexto aqui do estudo de frações. Certo? Como transformar uma fração imprópria em um número misto? Considerando a fração 5/3 por meio de divisões. Então, no caso aqui, temos dividendo, 3 divisor, o 2 resto e 1 quociente, o resultado da divisão. O número que mais se aproxima, ao multiplicar o 3 do 5 é 1, então vezes 3, 3, resto 2. Como 2 é menor que 3, paramos e escrevemos a fração imprópria da forma mista desta maneira. Então, 5/3 é igual, onde a parte inteira é o quociente e a parte fracionária fica no numerador o resto, a divisão, e no denominador fica o divisor. Okay? Então, 1 inteiro e 2/3. O contrário, agora a transformação de número misto em fração imprópria. Número misto, 2 inteiros e 3/5. Então o processo é o seguinte, fica igual. Passamos aqui um tracinho. O numerador é construído da seguinte forma. Vamos multiplicar o 5 pelo 2, somando com o numerador 3 e dividindo tudo isso pelo 5. Ou seja, mantemos aqui o denominador. O denominador que aparece aqui, nós mantemos. Okay? Então, 5 vezes 2 mais 3, dividido por 5. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, 13/5, como resposta, transformando o número misto para a forma de fração imprópria. Ok? Então, aqui a gente precisa entender que nessa forma, reforçando, não se trata de uma multiplicação do 2 pela fração 3/5. Certo? Então, mais para frente, quando abordarmos operações com frações, especificamente multiplicações, a gente vai obrigatoriamente colocar aqui um pontinho, um X representando o vezes
a operação de multiplicação. Okay? Então, aqui é forma mista. Então, 2 inteiros e 3 quintos. Parte inteira mais parte fracionária. Então, é somando, não é, multiplicando. E soma de frações, vamos ver mais para frente. Então, por isso que, no momento, eu preferi adotar essa regrinha aqui de transformação. Mas, na verdade, né, vai envolver soma de frações com denominadores diferentes, vai implicar, né, em obtermos, né, o MMC e assim por diante. Okay? Outro exemplo aqui, 3 inteiros e 4 sétimos. Mesma ideia, o denominador é mantido, mas aí o numerador é construído multiplicando o 7 pelo 3 e somando com 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25, 25 sétimos, uma fração, né, imprópria, né, equivalente ao número misto 3 inteiros e 4 sétimos. O exercício aqui aborda o seguinte: dê a fração imprópria que representa a parte colorida das figuras abaixo. Então temos aqui 2 círculos, um totalmente, né, pintado aqui, e o outro, né, um quarto dele pintado. Então vamos ter um inteiro e mais um quarto, né, um inteiro e um quarto. Transformando, né, mantemos o denominador, né, fração imprópria, numerador construído 4 vezes 1 mais 1. 4 vezes 1, perdão, 4 vezes 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 quartos, uma fração imprópria. No item B, temos 3 quadrados maiores aí, cada um deles, né, dividido em 9 partes, 9 quadrados iguais, aí no caso. Então, vamos ter aqui, né, 2 quadrados cheios, totalmente pintados, 2 inteiros, e esse aqui dos 9, só 3 pintados, mais 3 nonos. Transformando, temos o denominador 9, o numerador é 9 vezes 2 mais 3. Vai dar 18, 18 com 3, 21, 21 nonos, como fração imprópria. São frações equivalentes. Ela vai ocorrer quando 2 ou mais frações representam a mesma parte da unidade. Essa figura aparece lá no tópico 4, né? A videoaula anterior a essa aqui, ok? E que eu dou a ideia de fração. E lá a gente viu, né? Dividiu, por exemplo, aqui uma barra de chocolate em 8 pedaços iguais. Precisamos dividir sempre em partes iguais e consideramos, né, uma das 8 aqui. Okay? Tomamos uma das 8. Né? Mas note, se a gente dividir novamente essa figura em partes iguais, desta maneira, vamos agora gerar, né, 16 partes iguais, das quais 2, né, foram consideradas. Então, 2 em 16. E note que para sair de 1/8 para 2/16 aqui, basta multiplicarmos o numerador e o denominador por 2. Né? 1 vezes 2 é 2, e 8 vezes 2, 16. Então, está representando ainda a mesma unidade, né, quando a gente faz essas divisões, né, continuamos pegando, no final das contas, né, no caso 2 para 16, o resultado no final é o mesmo. Então, como exemplos aqui, temos, né, 1/2 igual a 3/6. Então, multiplicamos aqui numerador e denominador pelo mesmo número 3. Precisamos usar o mesmo número, ok? Então, aqui 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3, 6. Aqui, por 9, 1/2, equivale a 9/18. Por exemplo, multiplicando, né, 1 pelo 9 e 2 pelo 9, que dá 18. Agora aqui, ao invés de multiplicar, né, podemos dividir.
Então, 12 por 3, 4, e 36 por 3, 12. Então, podemos tanto multiplicar como dividir, okay? Para gerar, né, as chamadas as frações equivalentes. E um conjunto de frações equivalentes forma uma classe chamada classe de equivalência, tá certo? A gente pode construir essa classe, né, com várias frações, né, sendo equivalentes entre si. Okay? Redução de frações ao mesmo denominador é muito importante, principalmente, como já antecipei um pouco, quando formos fazer operações, né, com frações. Adições e subtrações, só para adiantar um pouco, de frações com denominadores diferentes, necessita a gente reduzir ao mesmo denominador. E nesse caso, a gente vai fazer uso do MMC. Okay? Então, eu quero apenas reduzir essas frações a um denominador comum, ao mesmo denominador. Eu faço o MMC dos denominadores. Okay? Eu falei aqui em aulas anteriores, para quem segue aqui o curso, ou quem pretende aqui pegar uma base de matemática, né, nível fundamental 2, vai lá, dê uma olhada nas primeiras videoaulas lá, tópico 1, 2, 3, 4, em seguida que eu dou um roteiro, né, desse processo aqui. Então a gente usa só números primos aqui, o único primo par conhecido natural é o 2, os demais são ímpares, né? Então aqui, enquanto tiver número par, eu vou dividindo por 2, certo? 2 por 2 dá 1, 3 repito, 4 dá 2, por 2 não é repetido, 3 não dá, por 2 dá 1, aqui 3, ficando no final tudo 1. Então a multiplicação de todos os elementos aqui desta coluna de números primos gera o MMC, o método prático de, né, encontrarmos o MMC, né, de 2 ou mais números. Essa chamada decomposição simultânea, ok? Dando 12. Então, MMC, 2, 3 e 4, 12. E aí usamos, né, o MMC aqui, fazendo o processo, né, colocando aqui o 12 como denominador comum. E agora, se mexemos aqui no denominador, precisamos alterar o numerador. Né? Não podemos aqui escrever 1/12, porque a fração vai ficar equivalente. Percebe que a gente, né, quer buscar uma equivalência e encontrar frações equivalentes a estas, em outras palavras, né, com o denominador 12. Então poderíamos sair aqui multiplicando, sim. Né? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. 6/12. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 4/12. E aqui, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 3/12. Ok, mas aqui o processo é um pouco diferente, né? Por esse método, reduzimos ao mesmo denominador comum e agora, para obtermos os numeradores correspondentes, dividimos o 12 pelo 2 dá 6 e multiplicamos pelo numerador, c vezes 1, 6. Okay? 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Outra maneira, né? Focando aqui nesse processo, então, pegamos o MMC, denominador comum, e dividimos por cada denominador, as frações ali envolvidas, e o resultado multiplicamos pelo correspondente numerador. Então, essa fração ela é equivalente a um meio, 6/12. 4/12 é equivalente a 1/3. 3/12 é equivalente a 1/4. Todas com o mesmo denominador. Okay? Isso é muito importante quando, né, repito, formos trabalhar com somas e subtrações de frações com denominadores diferentes. Na comparação, temos, né, duas situações aqui. Por exemplo, numeradores iguais e denominadores diferentes. Nesse caso, a menor das frações, por exemplo, será aquela com maior denominador. Okay? Então, numeradores iguais, a fração que tiver maior denominador será a menor, e vice-versa. Ok? E numeradores diferentes e denominadores iguais, né? Nós temos aqui a menor das frações, será aquela, né, com menor
numerador. Então, basta aqui, né, compararmos aqui os numeradores. Se o 6 é maior que 4, a fração 6/12 é maior que a fração 4/12. Se 4 é maior que 3, a fração 4/12 é maior que a fração 3/12. Certo? Aqui no exercício. Reduz as frações ao mesmo denominador comum e coloque-as em ordem decrescente. Novamente, a fatoração para 2, 4 e 6, gerando MMC 12. Ok? E aí, escrevemos, né, as frações correspondentes com denominador comum 12 e, né, o processo. Comentei anteriormente, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. E 12, né, 12 dividido por 6, né, dá 2, 2 vezes 5, 10. Então, nesse formato aqui, 10/12 é maior que 9/12, e por sua vez é maior que 6/12. É a regrinha de denominadores iguais e numeradores diferentes. A maior é que tem maior numerador. 10 é maior que 9, 10/12 é maior que 9/12. 9 é maior que 6, 9/12 é maior que 6/12. Porém, a 10/12 está associada com a fração original, né, que é 5/6. Ok? Faço associação das frações originais ali que a gente tem, 1 meio, 3, 4, 5/6, que gera isso aqui, essa ordem aqui, né? Então, um processo útil, principalmente quando, né, tem numerador e denominador diferentes, como é o caso aí. Então, reduzir ao mesmo denominador, né, facilita essa questão de colocar em ordem, seja crescente ou decrescente, né? Ordem decrescente, do maior para a menor. Ok, pessoal? Então, tópico 5 aqui, e na próxima videoaula, no próximo tópico 6, continuaremos com o estudo das frações. Desejo a todos bons estudos. Se possível, deixe o seu like e o seu joinha, né, apoiando o canal, e se possível também faça a sua inscrição. E desde já, agradeço. Muito obrigado e até a próxima.